Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui de novo para falar com vocês um pouquinho sobre a língua portuguesa, né? Não perdendo de vista as provas que vocês farão logo mais, né? Novembro, acho que talvez no comecinho de dezembro também, não é? Hoje eu vou focar com vocês, obviamente, os assuntos cairão nos dois concursos, né? Tanto no Cefet quanto no Poltec também, no Instituto Federal, mas hoje eu vou dar um foco, no livro que vocês terão que ler para o Cefet, ok? Vocês estão lembrando de acessar o Google Sala de Aula? Estão lembrando de ver as atividades que estão sendo postadas lá? Olha, é muito importante, né? Daqui para frente, todo o conteúdo que eu achar que seja válido para vocês, né? Que seja útil para que vocês aprendam um pouco mais para realizar, né, essa prova aí com mais assertividade, eu colocarei lá para vocês, né? Como na semana passada eu conversei com vocês e eu falei que nós vamos começar num ritmo um pouquinho mais fácil e aí nós vamos aumentando aí o grau de dificuldade, tá bom? Hoje já estará, imagino eu, um pouquinho mais difícil do que na aula passada, ok? Vamos lá? Você acha que você consegue um pouquinho? Ótimo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver sobre a variação linguística. Se lembram? Na aula passada eu comentei com vocês sobre como nós conversamos diferente com o nosso amigo, né? Na empresa, com os pais, com o professor. Vocês lembram disso? Então, hoje nós vamos abordar esse assunto com um pouco mais de detalhe, tá ok? Vamos lá? Lembrando que tudo que a gente estudar aqui, vocês precisam aprimorar e estudar em casa, muito. Vocês precisam procurar na internet exemplos de exercícios que falem sobre os assuntos que a gente trata em sala de aula, tá bom? Porque o nosso tempo, ele é muito curto para a gente se aprofundar em todos os detalhes, certo? Mas, olha, fiquem atentos. Tudo que eu passar aqui para vocês cai na prova, tá? E algumas vezes eu ainda vou falar, anota porque isso aí cai na prova. Combinado? Olha, a participação de vocês é muito importante. Podem se comunicar aí via chat, né? Que aí o Marcos vai me ajudando aí a ler essas mensagens de vocês. A qualquer momento, vocês podem também interromper, né? Para que eu tire alguma dúvida aí específica, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. O que é a variação linguística? A variação linguística refere-se às diferentes maneiras de usar a língua em diferentes situações, como eu acabei de citar, não é? E quais os tipos? A variação linguística refere-se a diferentes maneiras de usar a língua em diferentes situações. São elas regional, social, histórica e situacional. Na apostila de vocês, já tem o mesmo conteúdo, porém eu dei uma resumida, né, para eu poder explicar com vocês de forma mais detalhada, mas lá na apostila tem exemplos, vocês podem olhar esse conteúdo aí depois, né? Eu até pedi que vocês lessem da página 3 a 8, porque é exatamente o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. E sempre é bom que vocês cheguem à aula já com conteúdo, assim, já estudado, né? Lido antecipadamente, para que vocês tenham, inclusive, dúvidas para trazer aqui para mim, para que eu possa respondê-las aí durante a aula. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aí a regional, né, geograficamente, vamos pensar assim. Lá no Nordeste, né, eu até tenho uma cunhada nordestina, eu acho o sotaque dela o máximo, né, e ela ainda fala, mesmo que ela more aqui em Belo Horizonte há uns 40 anos, ela fala com o mesmo sotaque e usando as mesmas palavras do Nordeste. Por exemplo, Orrente, ela fala assim, orrente, bichinho, ela fala bichinho, cor-de-rosa, ela fala róseo, né? Então, é uma variante, uma variação que é regional lá do Nordeste, né? Nós temos no Sul, né, que eles falam pá, né, bar, né, eles fazem bar,
como se fosse um mas, né? Eles usam bar como se fosse um mas, né? Rose, bar, você vai fazer isso mesmo, né? Eles falam assim. E falam bem cantadinho, né? Então, eles falam, Rose, é o sotaque deles, né? Rose, você vem aqui hoje? Eles falam assim, né? Bem carregadinho, tá bom? Assim como o nosso mineirês, né? Eu gosto sempre de me citar porque eu tomo muito cuidado para não usar o mineirês, mas, gente, é arraigado em mim e eu uso, eu sou super mineira, eu falo mesmo mineirês, minha linguagem ela é bem cantadinha, né? Como dizem por aí, eu não percebo, mas clientes de outros lugares, eles falam comigo, que é bem cantadinho, né? Mas, então, são formas regionais, né? Aqui nós falamos, por exemplo, que trem é esse que vai passar levando os trem lá para Goiás? Né? Então, nosso trem significa muitas coisas, pode ser várias coisas, né? Pode ser algo de comer, pode ser o trem realmente, pode ser, não, vai chover demais, que trem doido é esse, não é? Então, nós usamos o trem, isso é regionalismo. O social. O social é quando nós nos comunicamos e nós fazemos quantas horas do nosso dia, vocês lembram? A gente falou disso? A gente se comunica o tempo todo, não é? A gente fala desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, né? E dentro desse social, a gente usa da formalidade, a gente usa da informalidade, né? Nós usamos aí esqueci a palavra. Bom, vou lembrar daqui a pouquinho. É, gente, é conceito, esqueci. A gente usa disso, né, para a gente se comunicar o dia inteiro, tá bom? A histórica, ela vem se referir do passado, vamos pensar assim, né? O nosso português, o que nós falamos hoje, o que nós escrevemos hoje, né? Ele não é o mesmo português que veio lá quando os portugueses chegaram para o Brasil, né? Quando eles chegaram para o Brasil, veio o português legítimo, né? Da língua deles, eles trouxeram a língua portuguesa para o Brasil. Quando chegou aqui, né? Esse português, nós tínhamos aqui os índios de várias tribos, né? E aí nós tínhamos os padres, né? Que falavam latim, nós tínhamos os índios, né? Os indígenas que estavam aqui, e aí nós misturamos essa língua, né? Com essas tribos, misturamos com aquelas que os padres falavam, e virou o português brasileiro. E mesmo assim, a nossa língua portuguesa sofreu aí algumas modificações durante todo esse tempo, e o nosso português hoje é um português contemporâneo, um português atualizado para a nossa época. Então, se você observar uma pessoa, né, com mais idade, por volta de 86, 85 anos, 80 anos, você verá que eles escrevem de uma forma diferente, não é? Você vai pegar os livros, os cânones da literatura, como eu sempre cito, Machado de Assis, e você verá lá que é uma linguagem muito diferente da nossa. Até um pouquinho difícil de entender hoje, de interpretar nos tempos que nós estamos, não é? Então, essa parte a gente chama de tipo histórico, tá bom? Que remete a um tempo, né? A gente não tem ainda algo que remeta ao futuro, né? Mas nós temos aquele tipo que remete ao passado. O situacional é algo bem específico, uma situação muito específica, né? Então, aconteceu agora. Rose, está chovendo. Me empresta o seu guarda-chuva? Ok, eu empresto para você, né? Então, essa é um tipo de linguagem situacional, que define uma situação determinada, um momento determinado. Ok? Dúvidas até aí? Daniel está perguntando aqui, não é sobre o tema aí, não. Ah, tá. Ele está perguntando aqui o seguinte, professor, eu não estou conseguindo acessar as atividades as atividades dele. No final, você pode me falar se posso fazer no caderno? Deve ser as atividades lá do Google Forms, né? Né? O que vai, Daniel, né? Isso. O que acontece, Daniel? Até eu postei uma atividade para vocês, mas a atividade era só uma leitura, né? Dessas páginas aí. E eu vi realmente que alguns fizeram no caderno e postaram essa foto, tá bom? Nesse momento era somente ler a atividade, não tinha nada para entregar.
Quando tiver para entregar, eu vou colocar um arquivo junto e vocês vão conseguir escrever nesse artigo e devolver para mim lá no Google Forms. Vai ser bem facinho, tá bom? Aí vocês devolvem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Às vezes também eu posso enviar um link no Google Forms e vocês irão responder, tá? Mas fica tranquila, é só ler direitinho. Beleza, é só ler direitinho o enunciado da atividade. Aí vocês vão saber direitinho quais são as instruções referentes àquela atividade, ok, Daniel? Podemos passar? Mais alguém? Pode? Pode. Isso. Então, aqui, vamos aquecer um pouco, né? Alguns exemplos bem tranquilos aí. Esses exemplos, inclusive, estão na apostila. Vou pegar um ônibus até o centro, né? Esse é um tipo, todos que estão colocados aí, é um tipo social, tá? Vou pegar um ônibus, a gente pode considerar que é informal. Por que é informal? Alguém sabe me falar? Se alguém quiser escrever no chat aí, pode me falar. Por que que eu vou pegar o ônibus é informal? Tá. Vamos lá. Estão pensando aí, por que que ela é informal? Pode voltar uma. Não, por favor. Porque deveria ser, ele está respondendo lá na tela, ó. Que deveria ser irei. Pode ser, como é que ficaria, então? Eu irei. Volte com isso, não. Isso. Eu irei pegar um ônibus, é isso que você. A sua sugestão é essa? Ah, ok, Dani. Então, gente, por que que é informal? Alguém pega um ônibus. Pegar é uma forma que nós falamos bem frequente, né? Porque ninguém pega um ônibus, ninguém pega um ônibus, leva para casa, ou pega um ônibus, coloca na bolsa ou no bolso e vai embora com esse ônibus. Então, é uma forma de falar, tá? Mas para a gente deixar isso formal, nós deveríamos falar, por exemplo, vou utilizar o ônibus para ir ao centro, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o 32, que é o ônibus daqui do Barreiro. Eu vou utilizar o 32 para ir até o centro, tá? O ônibus 32 para ir até o centro, ok? Então, são esses cuidados, quando a gente vai escrever formalmente, a gente precisa pensar no significado da palavra que nós estamos usando, né? Não tem problema você falar com um colega, informalmente não tem problema. Você falar com um colega, você escrever no WhatsApp, falar com ele que você vai pegar no ônibus. Quando você pensa em escrever e pensa que a sua linguagem, a sua escrita, precisa estar formal, a gente precisa pensar em cada palavra que a gente usa, tá bom? Nas provas, vocês terão sempre que escrever é, usando a língua formal, tá bom? Vou de busão para o centro, né? Então, eu já até coloquei uma gíria, né? Porque nós falamos de busão, eu vou pegar o busão e vou lá para o centro, né? Primeira coisa é o busão, que é uma gíria. A outra coisa é para o centro, né? Que é uma redução do para o centro. É errado? Não, tá? Só não é formal, tá bom? Especialmente uma linguagem social, informal e com uma gíria aí no meio da oração, tá bom? Precisamos remeter esta correspondência o quanto antes. Super formal, super correta, né? É uma frase, uma oração que a gente entende bem o que está escrito, né? A pessoa que escreveu pensou em fechar todas as arestas, amarrar todas as pontas, para que não fique ali com
um duplo sentido, né? Então, está bem claro, precisamos remeter essa correspondência o quanto antes. Quando a gente vai falar informalmente, nós falaríamos assim, precisamos mandar essa correspondência rápido, né? Falaríamos assim, né? E usando uma linguagem formal, a gente escreve uma frase rica, bonita de ser lida e bem gostosa de ser escutada. No tempo de Dom Pedro, as coisas eram diferentes, né? Eu coloquei essa para vocês porque pode acontecer até uma pegadinha dessa na prova, porque quando a gente fala no tempo de Dom Pedro, nos remete a algo histórico, não é? Tempo de Dom Pedro. Errado não está, né? Mas não é essa a questão, porque nós não estamos falando da história, né? Nós não temos ali uma fala que remete a algo histórico, né? Remete a alguém, né, que tenha mais idade, né, e que acompanhou a história daquela época e que fale dessa forma. Então, tem a ver mais com um grupo social, né? Então, ali está no tempo de Dom Pedro. Mas, se for uma pessoa, né, né, na idade que eu estou, eu já falo assim, olha, na minha época, né, quando eu era criança, as aulas eram muito mais difíceis, né? Então, eu também estou falando, e isso está datando, né, datando mesmo a minha fala, né? Está entregando que eu tenho uma certa idade para usar como exemplo a minha própria infância. Tô nem aí, ó, a gente faz assim com um brinco, né? Tô nem aí. Tem problema usar? Não, é bem informal, né? E pode ser usado sim, com alguém que a gente conhece bem, não é? Com alguém que tem muita intimidade conosco, a gente não vai usar. O professor fala, né, que, olha, precisamos estudar, ler o livro, né, para o dia X, que teremos uma prova. Eu não estou nem aí, né? Apesar de alguns estudantes têm tido esses comportamentos realmente, né? Mas não é um comportamento respeitoso, não é algo que nós devemos falar ali com o nosso professor. A gente pode falar com aquela pessoa que é muito próxima da gente e que nos conhece, e nunca de uma forma desrespeitosa, né? Pode ser que você fale, olha, vai chover, eu não quero pegar chuva. Não tô nem aí, eu gosto de chuva, né? Então, não é uma falta de respeito. Bom, ok? Vamos passar para a próxima? Passou. Isso. Ok. Então, vamos lá, gente. Nós temos aí alguns níveis de formalidade, que são esses. Lembrei a palavra coloquial, não estava saindo de jeito nenhum, eu sabia que era com C, mas não saía. Então, nós temos esses níveis de formalidade aí, tá? Que é o formal, informal e o coloquial, né? Então, o formal, como eu disse, é aquela escrita que a gente usa bem bonita, aquelas frases que são ricas, né? O repertório legal, adequadas ali para uma pessoa de um nível, talvez um nível diferente, um nível cultural, ou um nível, se for no trabalho, um nível de, de, de função mais elevado que o nosso, que a gente fala com o nosso professor, né? Então, é formal. E eu até trouxe para vocês, eu imagino, né, que vocês são novinhos, eu não sei se vocês já tiveram acesso a um artigo acadêmico, né, que também é a mesma coisa de artigo científico. Vamos colocar aí para vocês verem a dimensão de um artigo científico. Isso. Eu busquei ali, tá, gente, um artigo em que alguém estudou sobre os cursos técnicos aqui no Brasil, no caso de uma escola lá do Rio Grande do Norte, tá? Então, vamos ver só um pouquinho lá para o resumo. Só para mostrar para eles. Olha, gente, todo artigo acadêmico, artigo científico, ele tem um resumo, né? Nesse resumo, a gente vai falar, né, de forma bem, assim, reduzida, sobre o que aquele artigo vai explicar, vai orientar, vai falar.
E aí, abaixo dele, sempre é na língua nativa, né? E abaixo dele, a gente precisa colocar a mesma versão em inglês, né? Porque inglês é uma língua mundial, né? Então, o seu artigo ser encontrado, né, por qualquer parte do mundo, a gente precisa colocar um resumo também em inglês. Aí, descendo um pouquinho, eu vou ler um pedacinho para vocês verem como é a linguagem formal, tá? A linguagem formal, necessariamente, ela não precisa ser uma linguagem rebuscada, sabe? Rebuscada, com termos muito difíceis, né? Necessariamente não. Porque vocês se lembram, né, que eu falei com vocês sobre o objetivo da comunicação. Qual é? O objetivo da comunicação é o emissor falar, né, e o receptor entender. Se a gente usa uma linguagem muito rebuscada para uma pessoa que não tem um nível acadêmico, né, ou cultural semelhante ao nosso, é bem provável que essa pessoa não vai entender, né? Para ela é como se fosse um idioma diferente do nosso. Então, necessariamente ele não precisa ser rebuscado, tá? Mas ele precisa ser formal. As orações precisam estar completas, né? E as orações precisam ser escritas com a intenção, de não ter duplo sentido, tá certo? Então, vou ler um pedacinho, vocês vão ver que o repertório usado também precisa ser um repertório mais rico. Daqui para frente, eu quero que vocês busquem treinar sempre o repertório de vocês, né? Sempre, quando vocês forem escrever para a escola que vocês ainda estão estudando, né? Forem lá nas respostas das questões abertas, ou na redação que vocês farão, né, e fazem, vocês procurarem ali substituir as palavras de sempre, as palavras repetidas no seu texto, para palavras que signifiquem a mesma coisa, mas que sejam palavras mais ricas, né, mais bonitas, menos faladas, né? E por quê? Hoje de manhã eu até citei o exemplo do funil, né? Então, vamos pensar, né? Funil, a gente tem, né? Funil, como vocês sabem funil em casa, né? Então, aqui, pode ser que vocês tenham 2.000 candidatos ali para 40 vagas. Como que eles vão separar as pessoas que irão ocupar essas 40 vagas? São nesses detalhes, tá? O repertório, né, no caso da língua portuguesa, o repertório tem uma grande responsabilidade aí nessa separação, tá? Então, ao escrever uma redação, ao escrever uma questão aberta, que vocês usem sempre um repertório mais enriquecido. Então, vou ler um pedacinho só. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, situado na cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, é uma instituição que oferta educação profissional nos níveis técnico e tecnológico, através dos cursos técnicos em zootecnia, biocombustíveis, agricultura, informática, além do curso superior de licenciatura em química. A entrada de novos alunos acontece por meio de testes de seleção e são aprovados aqueles que obtêm êxito, né? Eles não falaram que obtém boa pontuação, né? Eles colocaram uma palavra bonita, que obtém êxito nas notas que são necessárias para o ingresso na escola. As primeiras turmas de integrado da instituição na cidade de Apodi se formarão até o ano de 2015, com os cursos de técnico em biocombustíveis e zootecnia. Olha, não é um texto bonito de ler, né? Não é um texto com orações completas, né? Você não tem, a gente não consegue pegar nenhum duplo sentido ali em nada desse parágrafo, né? Então, é um parágrafo rico, né? Um parágrafo muito bem escrito, muito bem pontuado, né? As palavras bem acentuadas e muito bem encaixadas. Então, essa é uma linguagem formal, né? Se você pegar um artigo científico escrito de um cientista para outros cientistas lerem, né? Você vai ver que tem mais termos técnicos, tá? Então, esse artigo, ele está usando uma língua formal, mas ele é de acesso público, né? A intenção desse artigo é que mais pessoas
tivessem acesso a essa informação, né? Mas, se for só dentro do meio científico, ele certamente vai conter muitos termos técnicos. Ok. Alguma pergunta aí? Então, nós vimos aí já, né, uma apresentação do que é formal, o informal, e-mails para amigos e publicação em redes sociais. Eu sei que vocês não mandam e-mails, né, para os amigos de vocês, não é? Hoje a nossa comunicação é uma comunicação instantânea com os amigos, né? A gente vai falar ali no WhatsApp, né? A gente nem fala mais nas mensagens, a gente fala no WhatsApp, quando a gente quer falar com um amigo, né? Mas, se for um e-mail para um amigo, você pode usar uma linguagem informal. Se for um e-mail para o seu professor, quando vocês estiverem trabalhando, se for um e-mail para o seu gestor, para os seus colegas de trabalho, né, vocês precisarão usar uma linguagem formal. Então, não é porque é e-mail que é informal, não, tá? O que demanda a informalidade é a pessoa que vai receber a mensagem que você vai passar. Coloquial, né? A palavra que eu tinha esquecido. Coloquial, gente, é mais ainda do que informal. Então, é para aquele amigo seu, assim, muito chegado, aquele seu amigo íntimo, que você pode conversar com ele, né? E vocês, atualmente, né, eu vejo que vocês estão conversando, nem estão escrevendo mais a palavra inteira, né? Vocês estão escrevendo, tipo, um CK, que quer dizer alguma coisa, né? Vocês estão escrevendo, assim, abreviações que nem existem, né? Mas dentro de um idioma que é de vocês, né? Inclusive, isso chama internetês, né? Dentro da língua portuguesa, tá? Então, podem usar o internetês à vontade, né? Que é o coloquial mesmo, mas dentro de um grupo ali que vai entender que seja o seu grupo, né? Quando a minha filha, por exemplo, manda um WhatsApp para mim usando o internetês, não entendo nada. Eu peço a ela para me explicar, e ela coloca numa linguagem informal, tá bom? Vamos lá? Então, vamos aquecer um pouquinho. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo que vai acontecer com certeza nas provas que vocês farão, principalmente na prova do Cefet. Por isso que hoje eu falei que eu ia dar um foquinho aqui na prova do Cefet. É importantíssimo que vocês leiam os livros que estão ali citados no edital. Sabe por quê? No Cefet, principalmente, todas as questões em português, né? Ou, vamos falar, quase todas, né? Elas são focadas no livro. Eles trazem trechos do próprio livro, para que vocês respondam questões sobre a língua portuguesa, tá? Então, como eu já vi acontecer, né, com alunos mesmo, não, acho que eu vou fazer, não vou vir na aula mais, não. Eu acho que eu vou fazer, não preciso nem ler o livro, eu estou pensando assim, eu vou fazer sem ler o livro, né? Então, a pessoa acha que consegue fazer, né? Mas vocês precisam ler o livro. Aqui eu vou dar, né, dicas, ou vou ensinar vocês como começar a interpretar, como interpretar as questões que vocês vão encontrar por aí, né? Nós estamos começando com questões simples, tá? Ali, no caso, a primeira delas tem 3 linhas, mas vocês encontrarão na prova questões com 10 linhas, tá? Então, se vocês não souberem interpretar, pode ser até que vocês saibam o conteúdo, mas pode ser que vocês errem na resposta, ok? Eu coloquei para vocês lá também quais são os passos que vocês devem seguir para ler um livro, né? Não somente esse livro, né, que está aqui citado, mas os outros livros que vocês poderão e que certamente irão ler aí durante a vida de vocês. Quando vocês começarem a ler o livro, exemplo, Úrsula, né? Coloque o livro de lado, ou se vocês forem ler no computador, né? Coloquem o livro e coloquem do lado aquele passo a passo que eu passei. Por quê? As informações são muitas, gente, né? Então, você não tem todas as informações lendo o início do livro, o meio e o fim. Não tem, né? Não existe isso.
Então, à medida que vocês forem ali adiantando a leitura, vocês vão anotar aqueles pontos que eu coloquei na tabelinha para vocês. Fiz até uma tabelinha para facilitar aí, tá? Fazendo desse jeitinho, não tem jeito de errar, gente, tá? E você sabendo interpretar a questão também, não tem jeito de errar. E aí, ó, olha o funil, tá bom? Né? Então, olha, dessas 2.000 pessoas concorrendo a 40 vagas, muitas não saberão interpretar uma questão. Boa parte não leu o livro. Boa parte não vai conhecer da língua portuguesa, né? Então, boa parte também não vai saber decidir uma questão através de eliminações, né? Então, vocês estão aqui e vocês aprenderão todos esses passos. Então, vamos lá. No romance Úrsula, a Maria Firmina dos Reis, né, que é a autora desse livro, utiliza diferentes formas de linguagem para representar personagens de classes sociais e origens diversas. Esse uso de diferentes formas de falar é um exemplo de. O que é que vocês vão fazer? Pega uma questão, vocês têm que ler a questão, nem que seja rapidinho, tem que ler toda a questão, tá? E aí, para que isso? Para o seu cérebro acostumar aquelas palavras que estão ali. Você vai, por isso que é bom você ter uma leitura rápida, você ser uma pessoa ágil na leitura, uma pessoa com repertório, porque rapidamente você já vai entender aquilo ali, né? Então, você lê a questão, né? Lê a questão toda rapidamente, depois você vai pegar os pontos principais dessa questão. Então, vamos lá. Quais são os pontos principais dessa questão aí? Tá? No romance Úrsula, olha, no romance já é algo importante, tá? Então, vocês podem grifar quando estiver lendo. No romance, grifou. Úrsula Maria Firmina dos Reis utiliza diferentes formas de linguagem. Forma de linguagem. Grifa também. Para representar personagens de classes sociais e origens diversas, né? Então, olha, grifa aí, classes sociais e origens diversas. Esse uso de diferentes formas de falar é um exemplo de. Quem sabe falar comigo aí qual é a opção? Pode colocar no chat aí. Vamos lá. Formalidade. O Eric disse gíria. Formalidade, Daniel. Uhum. Mais alguém? Então, vamos lá, gente. O uso de diferentes formas de falar é um exemplo de variação linguística, que é tudo isso que a gente viu até agora, tá? São diferentes formas de falar, lembra? Regional, situacional, tá? Formal, social, tá tudo lá, tá bom? Então, essa é uma questão de variação linguística. Formalidade está dentro de variação linguística, gíria tá dentro de variação linguística, dialeto estrangeiro, está tudo dentro de variação linguística. Bom, então, a resposta seria C. Vamos lá? Ao retratar o modo de falar dos escravos no romance Úrsula, Maria Firmina apresenta uma variação linguística associada à origem africana dos personagens. Esse tipo de variação é chamado de, olha aí, todas as vezes que vocês encontrarem uma questão que vocês não sabem de pronto a resposta dela, vamos imaginar, igual essa anterior, né, que vocês não acertariam, né, pelo menos quem falou ali. Vamos imaginar que você não sabe. Você vai lá chutar? Eu já vou marcar. Vou chutar qualquer um aqui, né? Vou chutar. Não. Passa para a próxima. Na maioria das vezes, as respostas das questões anteriores estão nas próximas questões. Então, se você ficar atento a isso, se você procurar interpretar a questão, né, interpretar no todo, vocês muito facilmente se sairão bem em qualquer uma das provas. Então, vamos lá. Ao retratar o modo de falar dos escravos no romance Úrsula, né? Então, é um modo de falar dos escravos, específico, né?
Maria apresenta uma variação linguística, né? A resposta aí da questão anterior, né? Variação linguística, associada à origem africana, né? Então, os escravos com origem africana dos personagens. Este tipo de variação é chamado de, olha, regionalismo, lembra que eu falei do Nordeste, né? Do mineirês, sociolinguística, né, que é a linguagem social, é uma variação geográfica ou uma variação étnica. Quero explicar para vocês, étnica, né, para quem não sabe, vem de etnia, vem de povo, tá? Vem de raça. Então, a pergunta está se referindo a variação linguística associada à origem africana, ou seja, à etnia, né? Então, não pode ser regionalismo, não é o sociolinguística. Aí você poderia ficar em dúvida, uma variação geográfica, né? Porque está falando que eles vieram, né? Africano, então você poderia ficar em dúvida nisso. Mas se você prestar atenção e pensar que a origem africana vem de etnia, né? Então você vai acertar a letra D, que é a variação étnica. Ok? Vamos lá? Vou colocar lá o Daniel. Vamos lá. Daniel participa bastante, hein? Obrigada aí, Daniel. Olha lá, Professora Rose, eu estou lendo o livro e percebi que ele tem uma linguagem muito descritiva e antiga, isso mesmo. Bacana, e Daniel já está lendo e ele já tem, inclusive, a resposta para algumas perguntas que estão aqui, né? Isso aí. Vamos lá, vamos passar. Bom, Então, gente, olha aqui, ó. Eu coloquei para vocês essas perguntas aí, eu fiz questão de escrever gêneros textuais, né? Mas na prova, gente, não vai aparecer assim, olha, as próximas questões, elas referem-se à acentuação gráfica, a questão 5 e 6 refere-se a gênero textual, a questão 8 refere-se à variação linguística, né? A outra refere-se à classe gramatical, isso não vem descrito, né? Então, vocês precisam dominar os assuntos base, né, que nós estamos tratando aqui, para que vocês consigam encaixar certinho as respostas de vocês, tá bom? O Romance Úrsula é considerado uma obra literária pertencente a qual gênero textual? Daniel, qual gênero você acha que é, já que você está lendo e está falando que ele é bastante descritivo? Qual você acha que pode ser? Vai escrever. até onde estou lendo, acho que é romance. Isso mesmo, tá? Então vamos lá, vamos passar para o próximo, só para explicar para vocês o que é cada um desses aí. Bom, isso mesmo. Então vamos entender o que é, né? O que é uma crônica? O que é uma crônica? Crônica descritiva é tipificada pela descrição dos elementos da narrativa, ou seja, é um texto que expõe os detalhes de objetos, lugares, personagens e demais partes. A narrativa é marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa do singular. Ele costuma conter humor, ação e crítica. Você já deve ter ouvido, né, algumas pessoas falarem assim, eu escrevo uma crônica semanal no jornal O Globo, tá? Então, Jabu, a Fernanda Takai, né, e vários outros, eles escrevem crônicas, né, toda semana ou a cada 15 dias, em determinados jornais, né? Então, crônica é um texto curto, né? É um texto pequeno, né? Curto. Bom, vamos lá para o outro. Aí a gente já imagina, né? Se é um livro da Úrsula, se é um livro, já não é crônica, né? Conto. Conto é um texto curto também, em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens e poucos locais, porque já que é curto, né? Breve a história, não tem como incluir ali tantos detalhes e tantos personagens. Então, o livro dela, como o Daniel falou, né? É muito detalhado, né? Tem muitos personagens, então a gente já imagina que não pode ser um conto. Isso aí. Pode ir? Pode. O romance.
Nós chamamos de romance o gênero de texto narrativo que conta uma história mais longa e mais complexa. Nesse gênero, apesar de haver personagens principais, suas narrativas são geralmente contadas junto a outros personagens, em outros tempos e outros espaços. Então, por isso que eu falo, quando vocês estiverem lendo, vocês colocarem do lado, né, aquele passo a passo, vocês vão observar. Vocês vão estar na primeira, na segunda, terceira página, surgiu um ou dois personagens. Aí vocês vão caminhando mais um pouquinho, surgiram mais alguns. Aí vai caminhando mais, você percebe que começa a repetir os personagens, que aqueles personagens têm mais ação, têm mais influência ali no enredo, né? Você já pode classificar esses personagens como personagens principais. E os outros personagens que vão surgindo ali menos, né? São os outros personagens que estão ali para compor o enredo, né? Para entrar com alguma informação relevante e que complete a história, né? Então, coloquem lá, estão lendo, coloca o nome do personagem, vai lendo. João apareceu? João. Aí apareceu Joaquim, Joaquim, vão colocando. Aí depois vocês estão vendo, João aparece toda hora. Deixa eu ver como é o João. Qual que é a característica do João? Aí vocês começam a separar por personagens principais e outros personagens. Isso aí. A fábula, gente, fábula é algo muito comum na nossa infância, né? Quando nós estávamos lá aprendendo já na alfabetização, a gente começou, depois que a gente passou das letrinhas, né? De formar sílabas e de construir palavras, né? As nossas professoras, elas já começam a colocar ali pequenos textos. E vocês vão se lembrar que há, né? Houve textos, né? Que são textos, assim, que tinha sempre uma moral no final, moral da história. A professora perguntava, gente, qual que é a moral dessa história? Professora, que é a moral da história? A moral da história é o que você aprendeu com aquela história, né? Normalmente são histórias que os personagens são animais, né? Então nós temos aquela história, aquela fábula que a gente conhece, né? Da lebre e da tartaruga, não é? Então elas são animais ali, mas estão demonstrando comportamentos nossos, né, dos humanos e das pessoas, e nos faz refletir sobre algo, né? Então, são sempre ficcionais, né, são histórias inventadas, com a finalidade de ensinar aquela criança comportamentos sociais, comportamentos de educação, né? De cooperativismo, né? Então, elas têm realmente esse objetivo aí. Pode começar? Volta, né? Romance. Volta nisso? Não, porque já até respondeu, né? Que é Já. romance. Ele já respondeu, né? Então vamos para frente. Vamos lá. Gêneros textuais. De novo, questão 2. Dentro do gênero romance, olha para vocês verem, né? Olha essa pergunta respondendo à pergunta anterior, né? Vamos lá, não sei. Esqueci agora o que é romance, esqueci o que é fábula, não lembro nada. Deixa eu passar para a próxima questão. Se você passasse para a próxima questão, você ia ver que essa questão está respondendo à anterior, né? Então, aqui, ó, dentro do gênero romance, Úrsula pode ser classificada como uma obra que explora temas relacionados à escravidão e ao sofrimento das mulheres, caracterizando-se por seu conteúdo. Então, poxa, olha a questão, né? Relacionados à escravidão e ao sofrimento das mulheres. É algo humorístico? Não é. Já pode eliminar aquela ali. Já risca mesmo, tá, gente? O interessante é quando vocês já tiverem certeza que não é aquela questão, já elimina. Sabe por quê? Porque aí você não precisa ler de novo, você sabe que não precisa voltar aqui de novo. Aí deixa eu pensar de novo. Aí já esqueci que eu li, deixa eu ler de novo. Aí eu esqueci que eu li de novo. Não, já elimina. Já sabe que não é, já elimina. Então, humorístico é algo que não pode ser mesmo, nesse caso ali, né? Jornalístico, né? Vamos pensar, jornalístico, vamos pensar no jornal mesmo, tanto o jornal televisivo quanto o jornal de papel, eles estão lá expondo uma notícia, falando sobre algo, né? Então, né? Ela fez um livro inteiro, um livro jornalístico? Não, né? Ela está contando muitos detalhes, né, dentro dessa história dela, desse romance. Então, não é jornalístico, né? Jornalístico é aquilo que cabe dentro de um determinado espaço, né? Ou de
televisão ou de um jornal, tá bom? Ou de uma revista também. Informativo. Informativo é um texto que te informa sobre algo, só te fala, né? Então, vamos pensar. Olha, o Circo de Soleil vai chegar aqui em Belo Horizonte, vai fazer uma apresentação no dia 25 de dezembro, né? Chutando aqui, tá? É uma informação, tá bom? Então, não é esse o caso do que ela escreveu. Narrativo, né? Nosso amigo Daniel ainda falou bem detalhado, né? A narrativa, gente, ela tem essa característica mesmo do detalhamento. Eles estão narrando tudo, ela vai narrar tudo, ela vai narrar o tempo, ela vai narrar o sorriso, ela vai narrar o sofrimento, a pele machucada, o sol escaldante nas costas dos escravos, né? Ela vai narrar sobre as crianças que trabalham muito, tá? Então, ela vai narrar com detalhes. A narração, ela tem isso. Ela narra com detalhes. Ok? Pode ir lá. Na questão 3, ela faz uso de cartas como um recurso narrativo em Úrsula. Então, qual o gênero textual dessas cartas, né? Bom, lendo só pela pergunta, né? Você já viu. Então, são cartas. Ele já fala ali que são cartas, né? Então, não é uma notícia, é uma carta. Você pode começar a pensar por ali. Se você quiser só interpretar a questão, você vai pensar, cartas, né? Pode ser um diário? Se ela não tivesse falado de cartas, poderia ser, né? Há muitos livros que são escritos, assim, através de diário, né? Através daquilo que a pessoa escreve no dia a dia. Há muitos livros, assim, né? Como Anne Frank, que é um dos mais conhecidos aí de vocês, né? Ela escreveu, diariamente ela escrevia as experiências que ela e a família viviam no esconderijo, né? Até que elas foram levadas ali pelos alemães, né? Eles eram judeus, né? Então, ela foi escrevendo e alguns anos depois, alguém achou esse diário dela escondido, né? Bem escondidinho no esconderijo que a família ficava e publicaram ainda esse livro através do diário que ela escrevia, né? Então, se você leu o livro, né? Você já vai saber que ela está usando de carta pessoal. Mas se você, por acaso, né? Ignorou todos os conselhos e não leu o livro, você vai pensar e vai tirar a resposta da própria pergunta, dessas cartas, né? Então, não é diário, não é relato, não é notícia, é carta pessoal. Bom, vamos lá? No contexto do livro, além da narração de uma história ficcional, né, gente, ficcional, relembrando, é uma ficção, sempre que você vir essa palavra, significa que é algo inventado, tá bom? O romance também traz reflexões sociais e críticas à escravidão. Essa característica está associada ao gênero. Então, vamos lá, quem sabe me falar essa aí? Ter Letra D? Vivian. Positiva? Vivian falou. Oi, Vivian. Tudo bom? Que bom você participar aqui com a gente. A Vivian falou que é a letra D, que é expositivo. Alguém mais concorda com ela ou tem uma outra opinião? Gabriele Rubi. Dissertativo, argumentativo. Uhum. Quem mais? Alô. Tô? Então, beleza. Olha, eu vou explicar então o que é cada um daqueles ali, tá? Injuntiva, lá, o Daniel. Ok, então vamos lá, vamos chegar, Daniel, obrigado, tá? Então vamos lá. Descritivo, gente, um texto descritivo é um texto que descreve algo, tá? Então, ele descreve, o que eu falei, né, na narração, né? Eles estão descrevendo, né? Agora, o dissertativo argumentativo é algo que vocês vão ver muito daqui para frente, né? Quando vocês forem, vocês começarem, quando vocês passarem lá nos concursos que vocês estão tentando, vocês vão começar a escrever redações
que deverão ser, na maioria das vezes, no dissertativo argumentativo. Que é isso? Sabe quando a professora falava com a gente assim, olha, faça uma redação com princípio, meio e fim, né? É essa redação. Porém, qual a diferença dela, né? O dissertativo, dissertar, significa falar sobre, tá? Então, vamos pensar, tá? Acontecendo muitas queimadas aqui no Brasil todo, né? Em Belo Horizonte a gente está vendo isso aí toda hora. Vamos imaginar que eles falem assim, olha, faça uma redação dissertativa, argumentativa sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil, né? Então, você vai dar uma introdução, que é o início que a professora falou, né? Você vai dar uma introdução falando sobre isso. Não tem argumento, não tem nada. Você vai fazer uma introdução falando sobre aquilo. E o meio? O que é o meio? Né? O meio é o desenvolvimento. Então, você vai continuar fazendo essa dissertação, né, falando sobre o assunto, porém, de forma mais aprofundada. E o fim? Qual que é o fim? O fim é a conclusão. Na conclusão é que você tem que colocar a sua opinião sobre aquilo ali e a sua sugestão. Você tem que finalizar com uma sugestão para resolver a questão, tá? Então, é um texto dissertativo argumentativo, são esses textos menores, textos de redação, não é um texto de romance. Injuntivo é um texto que te informa sobre como fazer algo. Então, por exemplo, a receita do médico, né? Tomate 12 em 12 horas antes do almoço ou do jantar, né? A gente fala isso. Esse é um texto injuntivo. O expositivo, né? É você somente expor um assunto. Você está falando sobre o assunto, né? Por se tratar de um romance, né? Então, a gente precisa pensar que ele é sempre descritivo, né? Ela vai fazer críticas a isso, mas é um texto descritivo. Bom, ok? Vamos lá. Tem foto? Ah, ótimo, adorei. Então, beleza. O prefácio e o pós-fácio. Quem sabe o que é prefácio e pós-fácio? Coloque aí no chat, por favor. Falar um é antes, depois perguntar. Muito bem. Tá certo, Vivian. Mas você sabe me falar um pouco mais sobre isso? Uhum. O tipo de descrição. Isso aí. Mais ou menos, mas está no caminho. Mais alguém? Como se fosse um resumo. Né? Ok. Vamos lá, então. A Bíblia está aí, ela até que foi bem, está no caminho, tá? O prefácio, ele é considerado um texto explicativo, tá? Ele vai explicar para a gente o que nós vamos encontrar ali, o que nós vamos ler, né? E ele realmente, Bíblia, ele é no início do livro, tá bom? Normalmente, a gente tem somente o prefácio, na maioria das publicações, tá? O pós-fácio, ele vem depois também. E ele também dá uma explicação. Então, por isso ele não é muito usado, porque ele é como se você fosse redundante, você está falando algo que você já falou ali no prefácio, tá bom? Então, vamos lá. Pensando assim, né? Qual é o gênero textual do prefácio e do pós-fácio? Quem quer falar para mim? Vivian, você gostaria de falar, já que você praticamente acertou a resposta? C. C, isso mesmo, tá? É um texto explicativo. Isso aí. Pode passar. Ok. Eu não vou finalizar agora, tá? Vou passar isso para vocês, mas eu tenho algumas atividades aqui para a gente fazer hoje, tá bom? Então, olha aqui. Vocês estão aí com esse livro Úrsula, né? E esse livro Úrsula tem 258 páginas. Então, eu fiz um cálculo ali até as provas, né, que vocês farão, né, no dia 24 de novembro,
e nós temos aproximadamente 60 dias. Então, eu joguei um pouquinho menos, né? Deixei lá para 50 dias, porque o ideal é que vocês já estejam aí com o livro na ponta da língua antes da prova, tá bom? Então, para não ficar difícil, né? Vamos pensar. Se você conseguir ler 5 páginas por dia, 5 e 16 está falando ali, vamos ler 6 de uma vez, né? Se você ler 6 páginas, gente, 6 páginas não é nada, né? 6 páginas é pouquinho, né? Não fica difícil ler, tá? Vai ficar difícil ler é quando você tiver a 15 dias da prova, 10 dias, né? E precisar ler o livro todo, né? Aí o que vai acontecer? Vai buscar na internet resumos, né? E esses resumos são resumos, né? Você não vai ver tudo ali naquele resumo, né? Você não vai ter todos os personagens, você não vai ter todo o descritivo que está em toda a história, tá bom? Então, comece a ler esse livro imediatamente, né? E aí, todos os dias, né? Façam essa meta para vocês, né? Procurem ler aí, no mínimo, 5 páginas, né? O ideal, se for contar hoje, 6 páginas por dia, tá bom? Agora eu tenho uma atividade para vocês. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Eu vou falar um número, e esse número vai responder para mim. Você tem a lista de chamada para cá? Não tem, não. Tá, então deixa eu pegar aqui. Bom, o Marcos, ele não tem a lista de chamada, então ele não sabe os nomes aqui que vão sair. Marcos, fala para mim de 1 a 15. De 1 a 15? 7. 7. Tá. Qual mais? 11. 11. 15. 15. Mais um. Mais 1. 10. 10. Então, vamos lá. Vamos ver quem são essas pessoas aqui. 7. Bernardo. 11. Vivian. Ei, Vivian, sobrou você, ó. Vivian. 15. Ana Luísa. Tá aí, Ana Luísa? Luísa. 10. Gabriele. E aí, Gabi? Gabriele. Seguinte, não mesmo. Gabriele com Edson. Então, aqui, ó. Presta atenção na pergunta. Vocês podem anotar aí se vocês quiserem, tá? E vão me responder aqui até a gente terminar a aula, tá bom? Número 7. Bernardo, você vai escrever no chat. O que é variação linguística? Bernardo, o que é variação linguística? A Vivian vai falar o que é variação etária. O que é variação etária, viu, Vivian? A Ana Luísa vai falar o que é um texto informativo. Ana, um texto informativo. A Gabriele vai falar o que é uma escrita coloquial. A Ana não está. A Ana não está? Não. Então, vamos passar pelo seguinte. Deixa eu ver aqui. 14, Manuele. Você está aí? Deixa eu te falar aqui, tá? Acho que vai ser mais fácil. Vai. Tá aqui. A Gabriela, você já escalou, né? Isso. Você tem Maria Eduarda, o Eric, o Josué. Então, vamos lá, já escolhi. O Eric vai falar aí o que é uma escrita coloquial.
É. E a Vivian saiu. Ah, Aí você tem Maria Eduarda, Josué, tem Daniel? tem Daniel. Daniel, você vai ficar no lugar da Vivian. Daniel. Daniel, você vai falar para mim Qual é a pergunta da Vivian? isso. O que é variação etária? Deixa eu ver se eu aqui. Coloca aí no chat para a gente. Gabriela, qual seria a minha pergunta? É, o que é uma escrita coloquial? A Vivian voltou agora. Já foi, a próxima. Já está terminando, viu, gente? Fiquem atentos aí, né, nas atividades que vão ser postadas. Serão postadas atividades com grau de dificuldade maior. Deem uma olhada lá nas provas anteriores, que já estão postadas também, para vocês entenderem, né, como todo o conteúdo do edital é cobrado aí em cada um dos concursos, tá bom? Podem escrever com as palavras de vocês, certo? Agora eu vou saber quem está prestando atenção, quem está anotando, quem leu a apostila. Obrigado. Tá bom, né? Escrita coloquial. Escrita coloquial é quando a gente escreve de um jeito bem simples e do jeito que fala, como em conversas com amigos, normalmente usamos com gírias também. Isso, ok. Sou de várias cidades. Na comunicação etária, né? É. Não, na verdade, sim. É o jeito de falar que vem de acordo, né, Daniel? É o jeito de falar que está de acordo com a idade da pessoa, né? Então, eu mesma, né, a idade que eu estou, a minha fala é datada, né? Certamente eu uso palavras que vocês não conhecem, né? Então, meu jeito de falar já demonstra que eu sou uma pessoa de determinada idade. Bom, é isso aí. O Eric respondeu também agora. Quando falamos com alguém bem íntimo de nós, de um jeito que os dois entendam, né? Você está falando da coloquial também, né? Quando falamos com alguém bem íntimo, isso aí, do jeito que os dois entendam. Isso aí. Quem falta? Bernardo, Bernardo saiu. Bernardo saiu também. Nossa, aí. Aí eu tenho aqui Maria Eduarda e queixo. Maria Eduarda, você pode. Saiu. Ah, não, tá aqui. Maria Eduarda? Tá. Ô, Maria Eduarda, responde para mim o que é fábula.
Você está escrevendo, Maria Eduarda? Josué também. Quem souber pode escrever aí, tá bom? Eu não estou conseguindo entender se a Maria Eduarda está escrevendo. Quem souber pode escrever. Vamos lá. Uma narração com personagens animais que agem como seres humanos. Isso mesmo, que tem uma lição de moral, né? Tem um ensinamento ao final. Tá bom, pessoal, a gente já está quase encerrando realmente, né? Estudem, né? Nós só temos uma aula por semana, né? Então é muito pouco tempo para a gente ficar junto aqui. Mas estudem, fiquem atentos às atividades que chegarão para vocês. Reservem aí do dia de vocês pelo menos uma hora para estudar a língua portuguesa, né? Eu sei que depois entrarão outras, né? Matemática, a Isabela vai falar a mesma coisa. Depois entrarão outras disciplinas, vocês precisarão estudá-las aí todos os dias, tá? Então, o que que é estudar uma hora, né? Não é só você ler, parar e ler, tá? Então, esse uma hora, você vai lá, vai ler as 6 páginas que você precisa ler, você vai fazer as anotações direitinho naquela tabela que eu coloquei, tá? E você vai estudar o conteúdo da aula seguinte, que eu vou sempre colocar lá no sala de aula, qual é o conteúdo da aula seguinte. Então, você vai estudar o conteúdo da aula seguinte, já vai pesquisar, para quando chegar aqui, você já chegar com as suas dúvidas, né? E a aula ficar mais produtiva, tá bom? Sem contar também que a gente vai sempre aumentar o grau de dificuldade aí das atividades que a gente colocar em sala de aula e daquelas também que a gente vai deixar para vocês realizarem aí em casa, tá bom? Tá bom? Um abraço para vocês, boa tarde, fiquem com Deus aí. Obrigada, viu?